Como imaginou na sua alma, assim é. Provérbios 23, verso 7. Com esta escritura, nós abrimos a nossa reflexão para meditação nesta manhã. Quero lembrar também do Provérbios 24:10, que diz que se você se mostrar fraco na hora da prova, então a sua força será pequena. Então, mostrando, este provérbio mostra que o tamanho da nossa força está intimamente ligado com o tamanho da nossa convicção. Por isso, em Joel 3:10, Deus nos dá um conselho. Diga ao fraco, eu sou forte. Porque também o profeta nos diz na mensagem Quem é Deus? Que Deus faz com que o nosso corpo obedeça à nossa confissão. A Escritura também diz que nós colhemos o fruto da nossa boca. Aquilo que a gente fala, a gente cria o nosso mundo, a gente influencia o nosso mundo através daquilo que a gente fala. A Bíblia nos mostra isso. Então, nós vamos refletir um pouquinho nesta manhã sobre a importância da convicção. O que é convicção? Convicção é aquilo que você pensa a respeito de algo, mas nós estamos aqui nos referindo ao que alguém pensa acerca de si mesmo. Então, as convicções, elas existem em vários níveis. Então, o nível mais fraco é uma mera opinião, um pensamento. É um nível um pouco mais profundo, é uma convicção. E em um nível mais profundo ainda, visceral, lá no âmago da alma ou no subconsciente, aquilo lá já não é mais uma convicção, já é uma crença. E não importa o que você crê. Se você crê que vai vencer ou se você crê que você vai perder, se você crê que é forte ou se você crê que é fraco, não importa o que você crê, o seu corpo sempre vai obedecer à sua crença. Não importa se você acredita que vai ser curado ou se você acredita que não será curado, o seu corpo sempre obedecerá àquilo que você crê. Mas a crença, muitas vezes, ela começa de uma maneira mais superficial, um pensamento, e que depois se torna uma convicção e, por último, se torna uma crença. Para a gente detalhar e de uma maneira mais precisa, levaria bastante tempo. Mas eu vou tentar resumir da maneira mais rápida possível, porque muitas pessoas elas não entendem o papel que a mente humana desempenha na vida. Então, por exemplo, a gente sabe que quando os médicos vão lançar um novo medicamento, então a lei exige que se faça um teste para ver o nível de eficácia daquele medicamento. Então eles dão um medicamento para um grupo de pessoas, um medicamento real mesmo, verdadeiro, dizendo que aquela é uma nova droga que vai curar aquela enfermidade que a pessoa sofre. Para outro grupo, eles dão um comprimido que não tem nenhum efeito ativo, é feito de farinha de trigo, por exemplo, ou, sei lá,
ou amido, né? Algo que não pode ser até, digamos, farinha de arroz. E ali comprimido fala para a pessoa que aquilo é um novo medicamento que vai resolver o problema daquela pessoa. E para outro grupo eles não dão nada. Então eles observam para ver o real nível de eficácia no tratamento. Então, o que toda vez sucede é o seguinte: aquelas pessoas que tomam um comprimido sem nenhum efeito ativo, um comprimido que não tem nenhuma química, nenhuma droga de real eficácia contra aquela moléstia, aquela doença que a pessoa sofre. Um comprimido que às vezes é feito de farinha de trigo, mas pela pessoa acreditar que aquele comprimido realmente é uma droga poderosa e que vai curar aquela enfermidade dela, então muitas pessoas saram, são curadas, elas saram. E na verdade os cientistas sabem que não foi aquele comprimido que curou a enfermidade dela, foi a fé dela, a fé dela. Então, ao passo também que uma pessoa tomar um remédio altamente eficaz, mas se ele tiver uma plena convicção, alguém disser para ele que aquilo ali é inútil, não resolve nada, aquilo ali é só para gastar dinheiro, se a pessoa não tiver nenhuma fé no medicamento, provavelmente aquele medicamento não terá nenhum efeito em muitas pessoas. Então, não importa se você acha que vai conseguir ou se você acha que não vai conseguir. De todos os modos, a forma como você acredita se tornará a sua realidade na vida. Por isso, Provérbios 24:10 diz que se você se mostrar frouxo, ou seja, a sua força será pequena. Quem é que se mostra frouxo na hora da prova? É aquela pessoa que acha, que acredita que não vai conseguir. Então ela já entra com desânimo. E por ela acreditar que não vai conseguir e já entrar com desânimo, fazendo muito menos do que poderia, então ela, por causa disso, ela realmente não vai vencer. Então, em Filipenses 4:13, tem um antídoto para todo desânimo. Filipenses 4:13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra de Deus é o remédio. É mais do que o remédio. A palavra de Deus é a cura. Então, o diabo tenta de todos os modos nos desanimar através de pessoas, muitas vezes até mesmo através dos pensamentos. O diabo entra em nossas mentes e ele cria pensamentos destrutivos, pensamentos que nos criam medo, porque assim como a fé traz um resultado positivo, o medo também é uma fé negativa. O medo é um poder negativo que traz também um resultado negativo. Então o diabo ele tenta nos amedrontar, mas a Bíblia, ela tem o antídoto, o remédio para todo medo. Então devemos sempre lembrar. Salmo 27, verso 1 diz: o Senhor é a força da minha vida. Filipenses 4:13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deixa eu contar uma pequena historinha sobre questão do medo, da convicção. Diz uma antiga fábula que um camundongo vivia angustiado com medo do gato. Então, um mágico teve pena daquele camundongo e o transformou em um gato também, que é para ele não ter mais medo do gato. Mas aí, o gato, ele agora que era um gato, ele mudou o medo. Não tinha mais medo do gato, mas agora passou a ter medo do cachorro. Então, o mágico o transformou em um cachorro. Então, ele começou a ter medo da pantera. E o mágico o transformou em uma pantera. Foi quando ele se encheu de medo do caçador. A essas alturas, o mágico desistiu. Então ele o transformou em um camundongo novamente e disse:
Nada que eu faça por você, pequeno ratinho, vai te ajudar, porque você tem a coragem de um camundongo. O profeta desta era, quando ele entrou em um estádio para fazer um culto ali, ele viu que ali, acima da entrada, havia uma placa que dizia: o importante não é o tamanho do cão na briga, mas o tamanho da briga no cão. Então, não é o tamanho da pessoa, é o tamanho da coragem dentro da pessoa. Davi mostra bem isso. Davi era um garoto, Golias era um gigante. Mas Davi era pequeno por fora, mas ele era grande por dentro. Do mesmo modo, Sansão era pequeno por fora, mas ele era grande por dentro. Daniel, na cova dos leões, também pequeno por fora, grande por dentro. Cada herói, cada homem, cada mulher que venceu na vida, venceu baseado no tamanho da luta, da guerra, da coragem, da força que ele tem por dentro. Então, não importa o tamanho da luta que você vai enfrentar. O que importa é o tamanho da força, da coragem que você tem por dentro. E Deus quer que você vença. É por isso que existem as lutas. As lutas existem principalmente por dois motivos. Primeiro, porque Deus quer se manifestar, se tornar real na sua vida. E é nos momentos de lutas, de provas, que Deus então mostra o poder dele a seu favor. Foi assim na cova dos leões, na fornalha ardente, com Davi, com cada homem, cada mulher. É assim para cada enfermo que foi curado. Depois que você vence, então você volta como um vencedor. E você canta o cântico do vencedor. Mas para ter vitória, tem que haver lutas. É inevitável. É impossível ter vitória sem ter lutas. Mas Deus não vai dar para a gente um camundongo para a gente vencer. Não. Nós enfrentamos o maior inimigo que existe, o diabo. E o lugar onde o diabo vem para nos enfrentar, isto deve ser aprendido e nunca mais esquecido. O lugar de batalha, o campo de batalha é na mente. E se o diabo fizer com que você veja a si mesmo como um camundongo, então você terá o medo de um camundongo. Foi isso que o diabo fez com Israel. Israel fez com que eles vissem a si mesmos como um bando de gafanhotos, não é? E que iria lutar contra um bando de gigantes. Eles desistiram, porque eles viam a si mesmos como gafanhoto. Não permita que o diabo faça você ver a si mesmo como um fracassado, como um perdedor. Não, você é mais do que vencedor. Lembre-se, Salmo 27, verso 1. O Senhor, Deus, é a força da sua vida. Não é a sua vida, não é a sua força mesmo, é a força dele em você. Filipenses 4,13. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Provérbios 24:10 nos dá esse alerta. Se você se mostrar frouxo na hora da prova, então a sua luta, a sua força vai ser pequena. Então você tem que olhar para si mesmo através de Salmo 27, verso 1, Filipenses 4,13, e você vê que você é mais do que vencedor. Então, tome o conselho de Joel, capítulo 3, verso 10. Diga, se você acredita que é fraco, então diga para si mesmo: eu sou forte. Diga: o Senhor é a força da minha vida. E você deve entrar com toda a coragem dizendo: eu vou vencer, não vou perder, eu vou vencer. Olha, você pode ter 1 milhão de inimigos contra você, mas se você tem Deus ao seu lado, qualquer pessoa com Deus, ele é a maioria. Não é verdade? Então, se você tivesse Deus contra você, meu irmão, minha irmã, não haveria nada que você pudesse fazer. Você estaria destinada ao fracasso. Mas se você tem Deus ao seu lado, se você tem Deus
por você, então só existe um resultado possível: é a vitória. Então não deixe o diabo colocar em você a coragem de um camundongo. Não. Permita que a palavra de Deus coloque dentro de você a coragem de um guerreiro. Você vai vencer. Olhe o seu inimigo bem nos olhos e diga: o Senhor é a força da minha vida. Eu vou vencer. E você parta com coragem e ousadia, e Deus estará ao seu lado, contigo, para te dar a vitória. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.